Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Boa noite a todos. Uma alegria a gente viver esse momento especial do nosso seminário, o seminário de Luiz e Zélia Martã. Só queria deixar uma palavrinha, às vezes as pessoas vêm pela primeira vez no grupo de oração e vê essa turma falando essas palavras misteriosas, né? O que é esse balbuciar? Mas é simplesmente, e tão lindo, né? Porque é um dom de Deus, é o dom de línguas, como diz a palavra de Deus em Romanos 8, 26. Outro sim, o Espírito vem em auxílio à nossa fraqueza, porque nós não sabemos como orar, nem o que pedir, mas o Espírito vem e intercede em nós, com gemidos inefáveis, inexprimíveis, ininteligíveis, né? Incompreensíveis humanamente, mas entendido por Deus. Então é muito lindo o dom do Espírito, né? Depois uma profecia ali que é importante, a confirmação da palavra. Então essa espiritualidade carismática é muito linda, né? Muito rica na igreja. A igreja é muito rica por isso, na diversidade dos carismas, dos dons, dos movimentos, das pastorais. Ela vive a unidade, né? No seguimento de Jesus Cristo. Amém? Então hoje nós vamos continuar aí. Hoje a segunda pregação de hoje, falaremos sobre a oração, né? Lembrando que esse seminário é uma preparação, é um caminhar para a canonização de Luiz e Zélia Martã. Primeiro casal juntos, né, a serem canonizados na igreja. Então é um momento de muito júbilo para a comunidade Sagrada Família. Luiz e Zélia Martã são baluartes da comunidade. Baluarte é aquele que é um sustentáculo da obra, um intercessor, né? Assim como São João Batista, hoje a igreja celebra o martírio de São João Batista, né? Também um momento especial, olha, quanta coisa, né? Junta, realmente confirmando esse momento bonito. E é um momento assim muito especial, né? Para todos nós, e que a gente deve acolher com muita alegria, porque é isso que o Ítalo estava falando, né? O Reinaldo também. Viver a santidade no dia a dia, no cotidiano. Assim são as nossas famílias, no trabalho, cuidado com as crianças, com os jovens, o cuidado de casa. Isso eles viveram, né? A vontade de Deus. E a semana passada nós vimos um resumo da espiritualidade da família Martã, que era Deus o primeiro a ser servido. Esse é o resumo da espiritualidade da família Martã. Deus o primeiro a ser servido. Então nas nossas famílias é preciso isso, para que tenha um alicerce firme. É preciso que Deus seja o primeiro das nossas vidas, primeiro em nossa família. Deus seja o centro da nossa família. Luiz Martã, ele dizia às suas filhas: sim, eu tenho uma meta, e essa meta é amar a Deus de todo o meu coração. Você que é pai, você tem essa meta também no seu coração? Amar a Deus de todo o coração? Precisamos. Ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento. Então nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, porque a vida é muito breve, né, gente? Passa muito rápido. Nós precisamos, como diz o salmista dessa semana, precisamos saber contar os nossos dias e saber que a vida é muito breve e que eu preciso construir a vida eterna aqui. Tem muitas pessoas que falam: quando eu ficar mais velho eu vou para a igreja. Cuidado para você não cair do cavalo e não viver aquilo que viveu aquele homem da palavra de Deus, né? Que tinha muitos bens, não é? E aí a colheita deu uma colheita farta. Ele falou: eu vou derrubar os meus celeiros, vou construir ainda maiores, não é? E o que Deus disse para ele? E aí ele disse, né? Agora minha alma vai ter bens para toda a vida, né? Eu vou comer e beber à vontade. Deus fala: louco, ainda esta noite pedirão conta da tua alma. Então nós precisamos estar vigilantes. E estar em vigilância é colocar Deus em primeiro lugar, Deus o primeiro a ser servido. Zélia dizia assim: quero ser santo. Será que vocês, mulheres, têm esse desejo também no coração? Quero ser santo? Muitas mulheres, infelizmente, são usadas nas mídias, são bonitas, às vezes têm um corpo bonito, né?
mas são usadas por uma ferramenta errada, não é? Por ter a cinturinha fina, tem que ser X, tem que ser assim, não é? Mas será que essas mulheres, elas glorificam a Deus sendo assim? Porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, Deus habita em nós. Então as mulheres precisam ter esse desejo também de Zélia: eu quero ser santa. O objetivo de Luiz e Zélia, desde a juventude, gente, e que eles perseguiram por toda a vida, é a santidade. E a santidade tem que ser o objetivo de todos nós, sem o qual ninguém pode ver a Deus. A palavra não diz isso? Deus é santo, 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 3 vezes santo. Então nós precisamos ser santos. Eu e você precisamos ser santos. Fala com a pessoa que está do seu lado: você precisa ser santo. Ou a pessoa que está do seu lado seja uma mulher, fala: você precisa ser santa. E eles aprenderam, gente, Luiz e Zélia, que a santidade não reside no estado de vida, não é? Mas na resposta confiante e amorosa ao chamado de Deus na vida cotidiana. É isso que eu falava. Porque na época principalmente, tinha-se que para ser santo era somente para a vocação religiosa, para o consagrado, não é? Para o sacerdote. Não, Luiz e Zélia, eles buscavam a santidade no dia a dia, na educação dos filhos. Qual é a meta deles? Educá-los para o céu, educá-las para o céu, porque depois eles tiveram 9 filhos, né? 4 morreram, 2 meninas, 2 meninos, ficaram 5 meninas. Então, Luiz tinha esse desejo, Zélia também, educá-las para o céu. Nós temos essa meta também, educar os nossos filhos para o céu. A maior herança que nós podemos deixar para os nossos filhos é a herança de Deus, é dar Deus, porque com certeza de Deus virá tudo mais que nós precisamos. A palavra não diz isso? Buscai o reino do céu e sua justiça, tudo mais será acrescentado, não é? O princípio, o tripé de Luiz e Zélia não era a soberania de Deus, nós vimos na semana passada. O que mais? Confiança na sua providência e abandono à vontade de Deus. Então, Deus é o soberano das nossas vidas. Ele pode tudo. Eu com as minhas forças não posso nada, eu sou fraco, sou limitado. Tenho uma veinha que estoura e aí eu já não existo mais. Eu dependo de Deus. Onde vai o meu orgulho? Eu não posso nada. Sou uma obra-prima de Deus, sou feito à imagem e semelhança de Deus, mas eu dependo de Deus. Se Deus tira o sopro de vida que nós temos, nós desfalecemos, morremos. Então precisamos viver essa confiança na providência de Deus e esse abandono. Deus cuida de nós. Ah, Fernando, mas eu estou passando dificuldades, no trabalho, em casa as coisas não andam bem. Será que Deus é o primeiro a ser servido na sua casa? Será que Deus é o centro da sua vida? Será que tudo você pede a direção de Deus? Será que você vive uma vida de oração? Porque a oração é o que, gente? Não é a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. Quando eu amo uma pessoa, por exemplo, aqui na nossa comunidade nós temos muitos casais, né? Eu amo minha esposa, a esposa ama o esposo. Não é que eu quero viver bem com ela, com ele, eu quero estar sempre na presença dele, dela. Muitos têm a oportunidade de trabalhar até juntos. Não é uma graça muito grande? Não é? Ter a companhia da pessoa que eu amo o dia todo. Assim é Deus. Eu quero estar com Deus sempre, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Deus é o primeiro a ser servido. Eu preciso viver com Deus no meu relacionamento diário. A cada segundo da minha vida eu preciso respirar Deus. Senhor, é da tua vontade isso. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, me ajuda. Senhor, eu te louvo por isso, eu te agradeço por isso. A nossa vida precisa ser uma constante oração. O relacionamento com Deus é isso. A intimidade com Deus é isso. É esse relacionamento de amor, onde eu recebo de Deus o amor, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. E aí eu preciso corresponder a esse amor. E a resposta vem pela nossa oração. Porque Deus não precisa da nossa oração. Como diz a oração eucarística, os nossos louvores não acrescentam nada ao que Deus é, mas nos aproximam dele, nos aproximam de vós, como diz a oração eucarística. Então nós precisamos, gente, viver essa busca de santidade no dia a dia da nossa vida. É a nossa meta maior do que às vezes aquele emprego que você precisa
para crescer, aquela nova etapa no trabalho. Isso é muito bom, é gostoso você crescer profissionalmente, você estudar, você fazer curso, isso é importante. Você precisa se profissionalizar, ser uma boa pessoa naquela área que você atua. Porém, você precisa ter a primeira meta na sua vida, a busca da santidade. A sua meta, o seu projeto principal precisa ser a conversão diária. Porque você pode estar com um monte de diploma, você pode ficar longe de Deus, se você não fizer a questão de amá-lo livremente, de seguir os mandamentos, de fazer a vontade dele, não é? Mas se você tiver uma vida simples, né? Talvez falte coisas que você queria ter, mas você não tem. Claro, o necessário jamais vai faltar, porque a providência divina jamais falha, né? Mas talvez você tenha alguns projetos que humanamente não foi possível realizar. Mas se você é um homem, uma mulher, uma pessoa que ama a Deus, você assim entra no céu. E o céu é isso, a vida plena com Deus, né, gente? A vida plena com a Virgem Maria, com os santos, não é? A felicidade definitiva com Deus. Então nós precisamos buscar a santidade e através da oração. Todo fruto de uma família abençoada, gente, que foi a família Martin, ela se fundamentou na oração. Tem uma definição de Santa Teresinha do Menino Jesus, inclusive está no Catecismo da Igreja Católica, que diz assim: para mim a oração é um impulso do coração, é um simples olhar lançado ao céu, um grito de reconhecimento e amor, no meio da provação ou no meio da alegria. E não é verdade que a nossa oração muitas vezes ela é entre lágrimas? E o salmista vai dizer: aqueles que semeiam com tristeza, né, colherão com alegria, né? Muitas vezes aquela oração que você faz com um filho seu, que você não vai na igreja, que é cabeça dura, que não quer saber, que só pensa nas coisas do mundo, e você reza, e essa pessoa não vai. Com certeza, na aprovação, na dificuldade, terá um fruto essa oração que você faz. Santa Mônica rezou quanto tempo por Santo Agostinho? Nós comemoramos essa semana, né? Quanto, Verinha? 30 anos, né? Já pensou se Santa Mônica esmorecesse no caminho? Esse filho meu é cabeça dura, não vou rezar mais. Nós não teríamos esse doutor da igreja, né? Esse homem que amou tanto a Deus, esse homem que deixou escritos maravilhosos para nós. Porque a palavra de Deus também precisa ser estudada, né, gente? Nós precisamos estudar, assim como a gente estuda, quem teve a oportunidade de fazer uma faculdade, né, se dedicar aos estudos. É importante também se dedicarmos à palavra de Deus, ao estudo do catecismo da Igreja Católica. Nós temos na Igreja Católica documentos maravilhosos, não é? Documentos lindíssimos. Agora o Laudato Si fala sobre a Mãe Terra, o cuidado que a gente deve ter com a natureza, com a biodiversidade, com a fauna, com a flora, riquíssimo, que a gente pode mergulhar, estudar, ler um pouquinho cada dia, né? Às vezes nós vamos dormir preocupados, né, ansiosos, e aí não larga o celular, é o WhatsApp para lá, para cá, é uma dependência danada. Larga um pouquinho, desliga, né? Deixa no silencioso, no vibratório, lê um bom livro, faz uma oração de agradecimento a Deus. Relacionamento com Deus é isso, é estar em sintonia com Deus todo o tempo. A gente sabe quando a gente sintoniza, né, uma rádio, uma televisão ruim, ela fica com chiado, não é agradável você ver algo assim, não é? Os ouvidos não fica legal. Então a nossa sintonia com Deus tem que ser essa sintonia gostosa, né, onde as ondas passam assim gostoso, aquela sintonia de amor, né? Mesmo na dificuldade, na provação, porque as provações, gente, elas fazem com que a gente cresça também. Muitas vezes nós pedimos coisas na nossa oração que às vezes vai satisfazer só o prazer nosso, e Deus não concede isso a nós, e a gente vai reclamar e ficar bravo com Deus. Não vou mais à missa, não vou mais à igreja, Deus não me escutou. Quantas vezes nós quebramos a cara, né? Lá na frente nós vamos perceber que se Deus concedesse aquilo que nós rezamos, pedimos, não ia ser bom para nós. Então precisamos entender que jamais a providência divina falha. Nós precisamos nos abandonar, como os Martin faziam, abandonar a providência divina, a confiança em Deus, a bondade de Deus e a soberania de Deus que age em nossas vidas,
vai providenciar tudo aquilo que é o necessário para as nossas vidas. Não é verdade? E a oração tem que ser, gente, esse caminho vital. Se nós não tivermos o ar, por exemplo, nós não temos vida, não é verdade? A oração tem que ser essa necessidade vital para nós. O relacionamento com Deus, a intimidade com Deus precisa ser um momento de vital importância para as nossas vidas. Eu preciso todos os dias me colocar na presença de Deus. A cada momento da minha vida eu posso rezar, indo ao mercado, acordando logo cedo, agradecer a Deus por mais um dia, a caminho do trabalho. Todos os momentos são momentos de manifestar esse amor a Deus, porque Ele nos criou para o louvor da glória dEle. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos maravilhosos. Deus troca nações em troca de nós, por nós, porque Ele nos ama com amor eterno, tá certo? E algo lindo, gente, da família Martã, era o amor que eles tinham pela Eucaristia. A Eucaristia. A Eucaristia que é centro e ápice da nossa vida cristã. Não é assim que nós aprendemos? A Eucaristia é o centro, é o ponto mais alto da nossa vida. A Eucaristia. E eles tinham realmente isso no centro da vida deles. Por que a vida de Luiz e Zélia era próspera, abençoada? Luiz, por exemplo, ele era relojoeiro e as coisas iam bem no comércio para ele. Por quê? Porque Deus era o centro dessa família. A Eucaristia fazia parte do centro das suas vidas, não é? Então as coisas iam bem para eles. Luiz era muito zeloso no pagamento com os funcionários. Luiz não deixava jamais de arcar com as despesas de seus funcionários, com os impostos, não é? E isso precisa ser também uma constante nas nossas vidas. Eu preciso ser correto aonde eu estiver, preciso ser justo. E isso, é claro, passa por uma vida de oração, porque Deus nos ensina na oração. Eu tenho certeza que muitas vezes você tem dificuldade com o seu filho, com a sua filha, com uma situação de emprego que você tem lá no trabalho, porque você tem rezado pouco, você não tem rezado com intensidade. Claro que vale a qualidade da nossa vida de oração, porque boa parte do nosso dia nós estamos no trabalho, mas o nosso coração pode estar em sintonia com Deus. Senhor, eu te entrego o meu trabalho, eu consagro o meu trabalho, que eu seja um instrumento de Deus aqui, não é? Para outras pessoas te conheçam também, que eu seja correto, que eu seja justo, que quando forem contar uma piadinha suja lá no meu ambiente de trabalho, eu seja luz, e eu não compactue com isso. Olha que bonito, gente, a missa em primeiro lugar. É o centro das vidas e a primeira atividade de cada dia. Nessa época, receber a Eucaristia na missa não era fácil. Comungar em estado de graça certamente implicava confissão regular e fidelidade aos mandamentos de Deus. Mas essa preocupação para receber e receber Jesus era quase sempre acompanhada por muito escrúpulo e privava os cristãos da graça da comunhão diária. Não era assim naquela época, né? Naquela época eles viviam o iluminismo, né? Então praticamente Deus era o supérfluo na vida das pessoas, muitas vezes, na sociedade daquela época, né? A sociedade daquela época estava preocupada com a ciência, os avanços da ciência, e Deus era deixado de lado. E olha o que eles tinham. Luiz e Zélia tinham uma grande fome da Eucaristia. Comungavam o mais frequentemente possível, uma ou mais vezes por semana, e todas as primeiras sextas-feiras no mês. Olha que devoção bonita. Lembra aquela devoção ao Sagrado Coração de Jesus, as primeiras sextas? Acho que o Silvio e o Ítalo fizeram muito, né? Que bonito que é, né, gente? Olha quantos meios de salvação que Deus nos dá para a nossa santidade, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa salvação. Muitos meios que Deus nos dá através da igreja, pelo qual nós podemos nos santificar, crescer na fé, crescer na oração. E os Luiz e Zélia tinham esse desejo. Deus primeiro a ser servido, e é claro, a Eucaristia no centro. Olha que bonito, participavam da primeira missa matinal. O Ítalo falava, fazendo uma punhada de tudo, ele falava, na bonita pregação da semana passada disso. 5:30 da manhã eles já estavam lá na Eucaristia.
Talvez, é claro, você não vai estar na Eucaristia, não estará às 5:30 da manhã. Mas nós podemos também, além do domingo, que é o mandamento de Deus, e quantos de nós, às vezes, que somos de caminhada e não relaxamos com o domingo, e deixamos de participar, chegou uma visita lá em casa, não vou na missa hoje. Eu tenho um passeio, trabalhei demais, eu não vou na missa hoje. Gente, domingo é mandamento. Domingo é o dia do Senhor. O dia que tem que ser o mais importante do nosso domingo é a Eucaristia. Semana sem missa, semana sem Deus, dizia São Francisco naquela época. Nós precisamos ter um zelo, um amor, um respeito muito grande pela Eucaristia. É o ponto mais alto da nossa fé, e domingo é o dia do Senhor. Jamais nos afastemos da Eucaristia aos domingos. E olha que bonito o relato, gente. Ouvindo pela primeira vez uma porta que se fecha do lado de fora, os vizinhos pensam no aconchego de seus leitos. É o santo casal Martã que se dirige à igreja. Olha que bonito. Já pensou quando você cedinho vai para a missa, os vizinhos sabem, olha, é o meu vizinho lá que está indo para a Eucaristia, para a missa. Olha que testemunho bonito. Talvez aquele testemunho de você, da sua família, indo para a missa, pode ser às 11 horas, 10 horas, mas não deixe de ir. Talvez aquele testemunho seu vá tocar aquela pessoa que está perto da sua casa, um vizinho seu, um amigo, enfim, Deus faz a obra. Talvez o bichinho da rua vai olhando você, para onde eu vou? Vamos para a Eucaristia, aquela alegria. Você com a sua família vai tocar uma pessoa, com certeza. Olha que bonito, que exemplo lindo, né, gente? Então, para eles, para Luiz e Zélia, para essa família, ir à missa não é mais um momento privilegiado de suas vidas cristãs. É muito mais do que um momento privilegiado de suas vidas cristãs, e muito do que uma mera obrigação. Olha lá. É um momento privilegiado de suas vidas, não é uma mera obrigação. Como muitos fazem. Eu tenho uma obrigação porque eu vou à missa porque é obrigado. Eu acostumado com meus pais desde pequenininho assim, eu vou à missa. Não pode ser uma obrigação. Tem que ser um amor, uma resposta de amor, a oração maior que é a Eucaristia. A missa é a oração rainha, considerada pelos santos a oração rainha. Luiz e Zélia tiveram uma vida maravilhosa, abençoada, com as suas filhas, 5 foram para o Carmelo. Por quê? Porque Deus era o centro dessa família, era uma vida de oração. Porque muitas vezes acontece em nossas famílias um rompimento no matrimônio, uma separação. Porque nossas famílias muitas vezes não estão enraizadas na oração, na Eucaristia domingo. Precisamos nos voltar, gente, para a oração. Seguir o exemplo de Luiz e Zélia. Olha o que continua o texto, que bonito. A comunhão, acima de tudo, os torna felizes, de modo que eles tenham um gosto e contagiará suas filhas. Olha que bonito, gente. Contagiará suas filhas. Aqui eu vou trazer um relato de Santa Teresinha, que ela dizia assim, olhando para o pai dela, quando o pai dela estava na missa. Ela falava assim, pois via Luiz assim, na Santa Missa Dominical, de uma forma assim, participando com tanta alegria, sabe, com o coração alegre de estar ali. Ela dizia assim: confesso que eu olhava mais vezes papai do que o pregador. O padre, na sua homilia, sua bela fisionomia dizia-me tantas coisas. A maneira com que Luiz se comportava na missa, a alegria, o amor a Deus, resplandecia no seu rosto. E isso tocou o coração da sua filha. O maior testemunho que nós temos é a nossa maneira de se comportar. E na Eucaristia como a maior oração, E ela continua: por vezes, seus olhos enchiam-se de lágrimas, que ele se esforçava em vão em reter. Ouvindo as verdades eternas, parecia não mais habitar na terra. Olha que lindo, gente. Como é que é a nossa participação na Eucaristia? Será que nós estamos dando um exemplo para os nossos filhos, para as nossas crianças, para os nossos jovens, ou para as pessoas que estão ao nosso redor também? Porque a maneira como nós nos comportamos na Eucaristia vai tocar outras pessoas. Com certeza, eu tenho certeza que, eu acho que já falaram para vocês, olha, a maneira como a sua família comportou na missa, como vocês rezaram,
fui muito tocado, pelo menos para a minha família, já vieram muitas vezes no final da missa e falaram: olha, eu fui muito tocado pela sua família, eu fui muito tocado pela postura de vocês, as crianças todas quietinhas no banco, rezando. Isso foi um toque de amor para outras pessoas. Por isso que Santa Teresinha dizia: sua fisionomia dizia-me tantas coisas. Então nós precisamos mostrar aos nossos filhos que o mais importante do domingo é a Eucaristia, é o centro da nossa vida cristã, não é? Com a nossa postura. Continua aqui: a participação na missa não é para eles uma rotina, mas uma necessidade vital, um repouso, uma festa. A Eucaristia é a festa, é o santo sacrifício, é a festa do Senhor, né? Ainda que encontrasse dificuldades. Olha que vai relatar o texto, gente, desse livro belíssimo. Esse livro da Helene Monjan, ele é um apanhado, é claro, de todo aquele livro belíssimo também, da história de uma família, de história de uma família, né? Que tem a história de uma alma, e tem um anterior, é a história de uma família também, né? Tem outro que é uma relíquia também, que é o pai de Santa Teresinha do Menino Jesus. Belíssimos, gente, documentos, testemunhos lindos, cartas de Luiz e Zélia para suas filhas. Maravilhoso, gente. A gente mergulhar nesses escritos ajuda a gente a ser uma família melhor, né? Então nós precisamos, gente, ter esse amor com relação aos sacerdotes também. Olha que bonito que Santa Teresinha afirmava do respeito que nós precisamos ter com relação aos sacerdotes. Hoje as pessoas não ensinam mais, mas antigamente se pedia a bênção para o sacerdote, né? Hoje, olha aí, pai, tudo bem, meu? Como é que tá? Não pode ser assim. Nós precisamos ensinar aos nossos filhos o respeito, né? Boa tarde, padre, a sua bênção. Boa noite, padre. Não é? Santo Curadares fala: se você vê um sacerdote na sua frente, vê um anjo, vai primeiro saudar o sacerdote, porque o sacerdote nos dá a Eucaristia. Só ele ali, na pessoa de Cristo, pode, através da oração da epíclise, clamar o Espírito Santo, e ali naquele momento há o que? Uma transubstanciação do pão e vinho em corpo e sangue de Cristo. Só o sacerdote pode nos dar, pelo sacramento da ordem, não é? O ungido de Deus, mesmo que ele que tem as falhas, não é? Porque o sacerdote também é homem. Muitas vezes, enquanto nós vamos para casa comemorar com a família, o sacerdote, que tem, é claro, uma multidão de familiares, porque somos nós, mas muitas vezes ele vai para casa lá descansar, almoça sozinho. Muitos são assim. Eles vão viver aquela solidão do homem de Deus para celebrar a missa à tarde. Mas isso os torna felizes, porque eles têm a vocação, não é? Ao sacerdote. Olha que bonito escrito nesse clima de oração, né, gente? Porque tudo é oração. Você ensinar um filho a uma maneira correta de se comportar na missa, você está formando o seu filho no caminho da oração, na escola da oração. Não é só a gente rezar, né? E a gente também tem que ensinar com a nossa postura como os nossos filhos devem se comportar também no lugar sagrado, na igreja, não é? Com as pessoas, com as coisas sagradas, não é verdade? Olha o que Santa Teresinha afirmava: nunca vi tão grande respeito pelos sacerdotes. Lembro de que, quando pequena, eu achava que os padres eram deuses, entre aspas, né? De tão respeito, né, que se tinha. De tal modo estava habituado a vê-los colocados acima do nível comum. Jamais o ouvi, falando do seu pai Luís, jamais o ouvi fazer uma crítica a seu respeito, nem achar o que dizer sobre o sermão. Mesmo que o sermão fosse chato, né? Desse sono, eles não criticavam. É assim que nosso coração tem que ser perante um sacerdote, um bispo ungido de Deus. Jamais uma crítica. Jamais uma crítica. Segure para você. Se você ouviu algo, não passe para frente. Não é? Porque é um ungido de Deus. E aí nós vamos mergulhando, né, nesse caminho. E aí Luís ensina a importância dos sacramentos, né? A importância de caminhar com a igreja também. Olha que bonito que Luís ensina, né? Além da Eucaristia, os Martã têm um respeito considerável a cada um dos sacramentos. Assim, preferem que o bebê que acaba de nascer receba o batismo, antes mesmo dos primeiros cuidados. Eles creem do fundo do coração que o batismo, fazendo o recém-nascido passar pela morte e ressurreição de Cristo, dá a salvação à sua alma.
o que tem maior valor a seus olhos do que a vida em si. E aí continua, Deus primeiro a ser servido. A importância que a gente tem de valorizar os sacramentos, né, gente? A importância de quando a gente está no batismo, agradecer por esse momento. Não pode ser um momento chato para nós. Quando nós ouvimos falar dos sacramentos, do batismo, da crisma, tem que ser um momento de grande festa para nós. Um momento onde nós estamos na missa, e aquela missa é o sacramento do crisma. Que presente de Deus para nós. O batismo, né, gente? Que nos faz membros do corpo místico de Cristo, que é a igreja. Herdeiros do céu, cordeiros com Cristo Jesus. Recebemos pelo batismo os dons do Espírito Santo. Nos tornamos morada de Deus. Uma vez o Evangelho falou: vocês batizam as criancinhas pequenininhas. É porque nós damos aquilo que é melhor para elas. Eu vou fazer uma proposta para você e falei para ele: você vai deixar então a sua filhinha beber sem tomar o leite materno? Não, aí ela vai morrer. É assim, nós precisamos de Deus. E nós damos Deus aquilo que é o melhor para as nossas vidas, para os nossos filhos, para o ser humano que é Deus logo de pequenininho. Batizamos os nossos filhos. Então tem que ser essa alegria para as nossas vidas, né, gente? E aí Luiz e Zélia eram muito ligados à igreja também, à paróquia, né, gente? Precisamos ter uma vida de igreja, né? Luiz e Zélia, eles eram muito ligados às atividades paroquiais. Eles participavam das festas litúrgicas. Será que nós participamos também e faz parte da nossa caminhada de oração as festas litúrgicas? A festa de um santo, de um padroeiro. Tem que ser uma alegria para nós também. As festas de guarda, dia santo de guarda da igreja. Nós às vezes não vamos, não participamos. Precisa, né? Olha que bonito. Eles participavam das festas litúrgicas, procissões, retiros com pregações. Com toda a correria de filhos, né? Sempre tinha uma filhinha de colo, outra pertinho, mas eles participavam dos retiros. Nós precisamos ser fervorosos na oração, gente. Chega de mornidão, chega de coluna do meio. Nós precisamos ser firmes, combatentes na oração. A nossa oração com Deus é o relacionamento com Ele de amor. E é preciso eu ser uma pessoa diferente pela oração. Porque o que nos faz diferente das pessoas que estão ao nosso redor, que não vão à igreja, é a nossa caminhada com Deus, é a nossa vida de oração, é o nosso relacionamento com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Quando tiver um retiro, vá ao retiro, vai marcar a sua vida. Quantos de nós aqui fizemos retiros e não marcou a nossa vida, não é verdade? E às vezes você não queria ir, não é? Porque a tentação é grande, é um combate espiritual, e dá uma dor de barriga, e parece que acontece, o pneu fura. Mas quando nós participamos do retiro, 1, 2 dias, como está tendo agora uma missão da comunidade, agora em Campo Limpo, retiro de casais, 3 casais estão lá pregando, missionários, como Luiz e Zélia, eles iam em missão, eles se doavam para a obra de Deus. É preciso a gente ter esse mesmo zelo, essa mesma alegria de ir ao encontro com Deus, aquela mesma alegria que nós temos de ir ao encontro quando nós vamos numa festa de aniversário em família. Que gostoso, não é, gente? Quem é que gosta de uma festa de aniversário? Todos nós, não é, gente? A gente dança, se diverte, conversa com os parentes que faz tempo que a gente não via, a gente se alegra, não é? É muito gostoso, mas a nossa alegria tem que ser muito maior quando nós vamos para o nosso encontro com Deus, para o grupo de oração, Sagrada Família. Eu vou me encontrar com Deus, eu vou louvar a Deus, porque preenche o nosso coração. Nós não saímos daqui vazios, nós saímos cheios do Espírito Santo. Chegando lá em casa, dá mais vontade de rezar, a gente vê que algo diferente tem. A gente não vê a hora de chegar ao domingo para ir à missa. A gente não vê a hora de rezar o terço, não é? Porque, gente, a oração de Luiz e Zélia não termina na porta da igreja. Olha que bonito. Seu trabalho silencioso e solitário é propício ao recolhimento. Luiz e Zélia tinham momentos de recolhimento na vida de oração pessoal com Deus. Luiz tinha a vida de oração pessoal com Deus, eu e Deus. Não é muito gostoso quando a gente vai para o nosso cantinho de oração? Pode ser no monte, pode ser no nosso quarto, pode ser numa igreja, pode ser num lugar pequeno, enfim, não sei aonde, mas nós lá nos encontramos com Deus. Aquele relacionamento de amor, onde eu derramo meu coração diante de Deus, eu agradeço a Deus, eu louvo a Deus. Eu reclamo com Deus também, Senhor, por que isso? Mas eu confio em Ti, Senhor. Eu confio isso, eu confio meu casamento a Ti.
Eu confio a minha família a Ti, eu confio a educação dos meus filhos a Ti. Está difícil o relacionamento com meu esposo, Senhor, mas eu vou vencer pela oração. Eu não vou vencer por aquele conselho que aquela amiga do seu trabalho dá, não. Você não vai vencer com isso. Porque se você ouvi-la muitas vezes, você vai se separar. Você vai ouvir aquilo que Deus tem. Você vai ouvir que Deus ama a sua família. Deus tem um plano de amor na sua família. Que o casamento é indissolúvel. Não separe o homem o que Deus uniu. Não importa qual seja o problema, Deus quer você unido com a sua família. Deus quer você unido. E aí continua, não é, gente? Os tempos de oração dão ritmo à jornada. Missa pela manhã, bênção de ação de graças a cada refeição. Você reza nas refeições? Não precisa rezar o terço na hora das refeições, né, gente? Mas faz aquela oração de agradecimento. Nós temos aqui na comunidade aquela oração belíssima da providência, que é tão bonita, né? É preciso em cada momento das nossas vidas, gente, rezarmos. A cada refeição, a cada momento, às vezes uma partida de um marido que vai trabalhar fora. Vamos rezar a família inteira, confiar a viagem do papai a trabalho. Vamos confiar a viagem de uma filha que vai fazer faculdade fora, que vai estudar, que vai fazer o intercâmbio. Nós precisamos ser pessoas que respirem a oração. Como os Luiz e Zé, eles respiravam a oração. A oração era o centro da vida deles, por isso que a vida deles era abençoada, o relacionamento com os filhos, o trabalho deles. Luiz não era ganancioso, mas prosperava no trabalho. Luiz não abria os domingos em Alençon. Pessoas de outras aldeias, de outras regiões, naquela época chamava aldeia, né? Lugares pequenos, eles vinham a Alençon, onde tinha um comércio no centro de Alençon. Luiz tinha ali a sua relojoaria, e eles falavam para Luiz: você não vai abrir o comércio, você pode ganhar um dinheiro, você pode ganhar algo a mais. Ele dizia que não, domingo era o dia do Senhor. E Deus providenciava muito mais do que os outros. Porque Deus dá o pão aos seus escolhidos, aos seus amados, até no sono, gente. Se você caminha com Deus, se você tem uma vida de oração, se você ama Deus, se Deus é o primeiro na sua casa, se você todo dia tem a seu momento de intimidade com Deus, até no sono, Deus vai providenciar o sustento para a sua família. E muito mais do que você imagina. Porque Deus é generoso, gente. Não é como nós, que somos muitas vezes mesquinhos. A palavra de Deus diz que aquele que semeia com largueza, com profusão, vai colher em abundância. Precisamos colher a nossa vida, plantar a nossa vida com uma oração larga, com uma oração em profusão. Precisamos ser homens de oração. E aí continua, né, gente? Luiz e Zélia não vão descansar sem antes passar um derradeiro momento com o Senhor. Depois de missa pela manhã, oração pessoal durante o dia, bênção nas refeições, eles iam lá depois das crianças dormirem e rezavam juntos. Aquela oração que você faz com o casal, ou às vezes você que é solteiro, você que é casal, pega na mão da sua esposa agora. Isso. E uma palavra de carinho para ela, se você quiser. Talvez você está até meio carrancudo com ela, aconteceu alguma coisa. Eu te amo. Diga assim: você foi a pessoa que Deus escolheu para estar ao meu lado. Você, seu cabeça dura. Pode falar, você, seu cabeça dura, com essa pessoa, né, com esse temperamento, está sempre. Gente, precisamos seguir esse belo exemplo dessa família, que deixou esse legado de santidade no dia a dia. Vocês percebem que nós estamos falando da vida no dia a dia. Luiz era relojoeiro, Zélia tinha o ponto de Alençon, era bordadeira, né, era muito zelosa. Luiz também fazia cursos, né, era zeloso com o seu trabalho, né, ia fazer. Mas eles não perdiam a maior objetivo da vida deles, que era o relacionamento com Deus. Quantas vezes Luiz saía em peregrinação? E assim precisamos ver, quando tem uma viagem, uma peregrinação, a canção nova, uma peregrinação, uma romaria parecida, não sei, aquilo que Deus suscitar na sua vida, porque para cada um Deus tem um chamado. Eu não vou acordar que nem Luiz e Zélia, talvez, e vou para a missa com a minha esposa às 5h30, mas eu posso ir em um outro horário, às 7 da noite, mas eu preciso me espelhar nesse bom exemplo, não é? E aí também fala, gente, olha, a Luiz e Zélia, por exemplo, eles gostavam de rezar, já estamos terminando, gostavam de rezar a novena ao Sagrado Coração de Jesus, a São José, as novenas, a importância também dessa. Nós estamos fazendo a novena da família, né, gente? Então precisamos nos abrir a essa graça, gente, da oração. E continuem.
A oração do terço, prestem bem atenção, a oração do terço tem um lugar de honra na vida do casal. Quantas vezes nós esmorecemos na oração do terço? A oração do terço tem que ter também um lugar de honra na vida do casal, na vida da família. Se não dá para você rezar junto com a sua esposa, vá rezando em outro horário, a esposa também, porque é claro, hoje nós temos uma vida diferente daquela época, né, gente? Luiz e Zélia tinham uma vida de oração com aquilo que eles viviam naquela época. Nós, de acordo com o nosso trabalho, com a nossa vida em família, com o cuidado com os filhos, enfim, com o nosso dia a dia, eu vou viver a santidade no meu dia a dia e vou escolher os meus melhores momentos de oração, né? Momento de rezar o casal junto, momento da oração do terço. Agora, muitos de nós podemos fazer isso, rezar o terço em família. Olha que gostoso, os Luiz e Zé, eles reuniam as filhas e rezavam o terço junto. Quantas vezes nós não fazemos isso, né? Já pensou que bonito você reunir a sua família e rezar o terço? É muito bom, né, gente? E aí continua, né, gente? A oração do terço tem esse lugar de honra na vida do casal, né? Zélia, por exemplo, ele confia um dia a sua amiga Filomena. Olha o que a Zélia fala. Eu queria ser uma simples senhorinha recitando meu terço no fundo da igreja. Eu queria ser uma senhorinha recitando meu terço no fundo da igreja e não ser reconhecida, não ser conhecida por ninguém. Eles não estavam preocupados em aparecer, eles não estavam preocupados em poder na igreja, eles estavam preocupados em servir a Deus, em amar a Deus de todo o coração. E é isso que nós precisamos fazer, gente, na nossa vida de família, na nossa vida de pai, na nossa vida de esposa. Você que é solteiro, você que é solteira, você que é religiosa, você precisa amar a Deus de todo o teu coração. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. E aí você vai mergulhando nesse caminho de oração. Você vai mergulhando na sua vida de oração a cada dia. Você vai se abrindo aquilo que Deus pede de você, não é? E é importante esse exemplo, né, gente? Porque São Pio de Pietrelcina falava, né? O coração é a melhor arma que nós temos. O coração a oração é aquilo que abre a chave, abre o coração de Deus. São Pio de Pietrelcina falava. Então, queridos e queridas, nós precisamos valorizar os nossos momentos de oração. Mesmo que você trabalhe, quando você estiver, vá numa igreja, reze um pouquinho, nem que for 5 minutos, você para ali diante do sacrário. Santa Catarina de Gênova falava que o tempo que você vive no sacrário, o tempo que você para ali para rezar diante do sacrário, é o tempo mais bem empregado da sua vida. Por isso que São João Bosco falava, né? Você quer que o demônio atormente vocês? Visite poucas vezes Jesus sacramentado, vá poucas vezes lá no sacrário. Querem receber muitas graças? Querem que o demônio fuja de vós? Refugiai-vos aos pés de Jesus sacramentado. Ali está a razão da nossa existência. Ele vem agora ao nosso encontro. Nós vamos recebê-lo com amor. E que nesse momento de adoração, a exemplos dos beatos, daqui a pouquinho santos, né? A gente já acolhe como santos, porque são santos, mas a igreja vai declará-los santos no dia 18, e por isso esse seminário belíssimo de preparação para a canonização de Luiz e Zélia. Nós vamos nesse momento de adoração, a exemplo desse casal, nos abrir e sair daqui diferentes hoje, mergulhados nesse caminho da oração, mesmo que nós tenhamos que enfrentar dificuldades, porque a oração, nós temos a dificuldade da aridez, dificuldade contra nós mesmos, de nós não temos vontade de rezar. Não pense que você vai acordar todo dia com aquela vontade, meu Senhor, eu te louvo, eu te agradeço, o Senhor é maravilhoso. Não, mas a oração é uma decisão. No meu relacionamento com Deus, na minha intimidade com Deus, eu preciso relacionar com o meu amado. Eu preciso me colocar, talvez eu não tenha nem palavras para rezar, mas Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Eu te amo. Eu confio a minha vida a Ti, eu confio a minha família a Ti. Me faz uma pessoa de oração. Eu quero rezar mais, quero rezar melhor. E a oração precisa ser intensa, gente, diária, mas precisa ser também ter qualidade, né? Também não vou rezar assim agora, eu vou ter que rezar o rosário e você rezar
de cara amarrada. A oração tem que ser uma alegria. Assim como São Filipe Neri, que contagiava todo mundo. Aonde ele ia, ele contagiava as pessoas, porque era um homem de oração, um homem alegre. A oração tem que se tornar uma alegria para nós. Eu preciso encontrar alegria na oração. Como Luiz e Zélia, eles tinham a grande alegria, fazer a vontade de Deus, desde o primeiro a ser servido. E por isso tinham uma vida de oração profunda, de intimidade com Deus. Nossas famílias precisam viver essa intimidade com Deus. Amém? Que a gente possa já ir se preparando para a chegada de Jesus. Que a gente possa também, com essa música, refletindo tudo que foi dito hoje nessa pregação. Que o Senhor vai tocar nos nossos corações, para que possamos, a partir da oração, sermos tocados pelo Senhor. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Presta atenção nessa lei. Com Jesus, tudo pode ser mudado. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus meu. Começou a relacionar. Tenha fé, acredite. Olhe para ele, cante. Tenha Acredite. acredite no poder de Deus meu irmão. Com Jesus tudo pode ser Glória para Jesus, das palmas. pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Creia assim. Como Maria que acreditou. Como Maria, E no poder de Deus confiou. de Deus confiou. Creia assim, como Maria, e no poder de Deus confiou. Graças e louvores se tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tem a todo momento. Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se tem a todo momento. Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Olha para Jesus. Fica o seu olhar de amor daquele que é o autor da nossa fé, aquele que nos salvou na cruz, aquele que abriu o céu para nós, Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por tanta graça, Senhor, desse seminário. Te louvamos pela vida de Luiz e Zélia, que trazem para nós esse belo testemunho de família. Olhando para a família Martã, nós queremos, Senhor, trazer todos os belos ensinamentos que emanavam dessa família que te amava sobre todas as coisas. Queremos trazer também para as nossas famílias esse exemplo de santidade vivida no dia a dia,
a santidade ao lavar a louça, a santidade no trabalho honesto, a santidade no cuidado, na educação com os filhos, a santidade na minha vida em sociedade, na sociedade. Em tudo eu preciso buscar a vontade de Deus. Esse era o lema da família Martã: buscar a vontade de Deus, olhar em Deus, os pés no chão, olhar em Deus, olhar no céu. Meu querido irmão, minha querida irmã, olhando para Jesus, faça a sua oração com Deus agora, com as suas palavras, com o seu jeito, com aquilo que está no seu coração. Reze a Deus agora. Nós estamos diante do maior tesouro da nossa fé, que é Jesus Eucarístico. Todo joelho se dobra na presença de Jesus, no céu, na terra e nos infernos, e toda glória proclame para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. E Tu és, Senhor, o Senhor das nossas famílias. Tu és Senhor da Sagrada Família. Nós Te agradecemos por isso, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor está no centro da comunidade Sagrada Família. O Senhor está no centro das nossas vidas. Isso, meu irmão, vá rezando, vá fazer a sua oração com Deus. Muitas vezes nós temos família, nós somos tentados a dar desculpas para não servir a Deus. Muitas vezes, quantas pessoas quando eram solteiras rezavam, tinham sua vida de oração, tinham aquela entrega a Deus, e hoje muitas vezes se escondem, se desculpam, dizendo que é por causa dos filhos, do trabalho. Não, agora não tenho mais tempo. Isso é uma desculpa, porque a gente, olhando para essa família, nós vemos quantas maneiras criativas Deus inspirou para que a oração fosse uma grande alegria, a vivência das virtudes. Tantos relatos tem Santa Teresinha dizendo que ela fazia aquele rosário de práticas, cada boa obra, cada tentação vencida, cada vez que ela conseguia fazer algo de bom para agradar o menino Jesus, ela passava ali uma bolinha no rosário de práticas e ela deixava no bolsinho dela. Quem ensinou foi a sua mãe. Maneiras tão simples de ensinar para os filhos a santidade. E é no nosso colo. É quando a gente vai almoçar, às vezes numa briga entre irmãos, que a gente, como pai e mãe, tem a oportunidade de ensinar que existem dois caminhos. Ensinar a via que leva a Jesus. Também, quantos relatos também da devoção dessa família a Nossa Senhora, a alegria das meninas de preparar com muitas flores o altar de Nossa Senhora. Isso pode parecer supérfluo, mas não é. Nós sabemos o quanto as crianças precisam ver, precisam tocar, precisam cantar, fazer experiência, para quando elas forem adultas, elas já com uma fé mais madura, ela poder encarnar a mesma fé. Muitas vezes nossas famílias perderam aquele costume inocente de fazer as crianças juntar as mãozinhas para rezar a Ave Maria. Muita gente já acha isso fora de moda e não é. Nós, Senhor, te pedimos essa graça de não nos desculparmos para não viver a santidade porque temos família.
É ao contrário. É por termos família que nós somos chamados à santidade. E é em família que o Senhor nos pede que nós tenhamos vida de oração, que nós busquemos a santidade. Eu te agradeço, Senhor, por essa família que nos ensina que cada um também tem a sua medida. Não se trata de nós copiarmos tudo, mas de nós fazermos aquilo que Deus pede para nós. Deus não vai te pedir nada que você não possa fazer. Quantas quantos casais deixam de ir à missa, ou não levam mais seus filhos na missa porque dão trabalho? Que grande engano. Era o nosso colo. É bem pequenininho que os nossos filhos já têm que sentir o perfume da Santa Missa e saber que sem a Santa Missa nós não vivemos. O nosso homem espiritual não sobrevive sem o centro da nossa vida, que é Deus, que é a Eucaristia. Eu te peço, Senhor, vai mostrando para mim, para cada um de nós, onde estão os nossos enganos. O Senhor, é promessa do Senhor, que Ele quer toda a nossa família salva. E os nossos filhos precisam conhecer a Deus no nosso colo. Dá-nos essa graça, Senhor. E Deus toca também você que veio, talvez até como a última chance que você se deu de seguir a Deus e as coisas mudarem. Deus falou muito ao seu coração nesta noite, de que sem Ele nós não podemos nada, nós não somos nada. E hoje é preciso recomeçar esse caminho de intimidade com Deus, de uma vida de oração. A vida de oração, ela se constrói aos poucos também. Não é da noite para o dia que nós vamos estar com aquele fervor, com aquela intimidade, mas é preciso dar os passos, rezar. Você que não se confessa há bastante tempo, faça uma boa confissão, lave a sua alma diante de Jesus no sacramento da reconciliação e recomece esse caminho virtuoso de relacionamento, de intimidade com Deus. Recordando o fato da vida de Luiz, ele comprou uma torre hexagonal, uma torrezinha, uma construção não muito grande, que ficava no canto de um jardim, um terreno que ele comprou com esta torre, conhecida como pavilhão. Nós já vimos isso algumas vezes, já ouvimos, sabemos. Ele comprou ainda solteiro essa propriedade. Esse pavilhão era um lugar onde ele se refugiava. Ele usava para descansar também, mas sobretudo ele usava o pavilhão para meditar e para rezar. Luiz fazia muitos retiros espirituais no pavilhão. Depois de casar, logicamente levava a família também. Na parede do pavilhão ele colocava cartazes com frases que lembrassem sempre a ele a presença de Deus, como por exemplo, Deus me vê, tudo para a maior glória de Deus. Há um pequeno crucifixo, mais ou menos do tamanho desse pequeno que está aqui na mesa, mas bastante rústico, feito com 2 pedacinhos de madeira. É o crucifixo que ele mesmo fez. 2 pedacinhos de madeira que ele entrelaçou. E ali era um lugar onde ele contemplava a presença de Deus através da cruz. E mesmo depois de viúvo, e já morando em Lisieux, muitas vezes ele precisava voltar além de som. Ele também se refugiava ali, para rezar, para viver a sua solidão. As suas filhas foram para o Carmelo, para a vida religiosa, já era viúvo, e ali ele se encontrava com Deus. Eu trago essa imagem do pavilhão, porque o Senhor diz para nós hoje qual é o nosso pavilhão.
Qual é o espaço que nós criamos? Talvez você não vá comprar um terreno com uma torre para você rezar. Muito provavelmente ninguém de nós vai fazer isso. Mas qual é o nosso pavilhão? Qual é o espaço que nós criamos para encontrar com Deus? Qual é o lugar? E qual é o tempo que nós damos para ouvir, para meditar, para refletir? E tudo ali era muito simples, desde esse crucifixo feito com 2 pedacinhos de madeira. Que espaço nós damos? Espaço, tempo, qualidade. Qual é o nosso pavilhão? Para nos encontrarmos com o Senhor, de modo pessoal, como casal, como família e como comunidade. Peçamos hoje ao Senhor a graça que diante dele, da Eucaristia, Jesus Eucarístico, que nos dê a graça de, olhando para Ele, termos mais intimidade com Deus na oração, através da oração. Intimidade e profundidade com Deus como tiveram Luiz e Zé, e como souberam transmitir e tiveram também intimidade e profundidade no relacionamento com Deus, as suas filhas. Rezar é relacionar-se com Deus. Então nós precisamos sair daqui hoje, desse segundo dia do seminário, com uma maior intimidade com Deus e uma maior profundidade nesse relacionamento, nessa amizade. Que o Senhor, pela intercessão de Luiz e Zé, nos alcance. Esta oração, que também fazemos como segundo dia da novena, pedimos essa graça. O fruto que nós pedimos hoje é a graça da oração, do relacionamento com Deus, como foi com Luiz e Zé. Segundo dia, a oração. Família que reza unida, permanece unida. Madre Teresa de Calcutá. A oração confere uma solidez extraordinária para as famílias. Nada te impeça de orar sempre. Os tempos de oração dão ritmo à jornada. Missa pela manhã, bênção e ação de graças a cada refeição. E à noite, todos os membros da família se encontram para orar juntos. Tendo colocado as crianças para dormir e terminado os últimos trabalhos, Luiz e Zélia não vão descansar sem passar um verdadeiro momento com o Senhor. A oração do terço tem lugar de honra entre o casal. Penetremos o templo de Deus, que era aquela casa de família. Nela veremos bem situada e bem marcada a liturgia do lar, a regular o ritmo das expansões da piedade coletiva. É que se lembraram da promessa do Mestre: onde estiverem vários reunidos para orar em meu nome, no meio deles estarei eu. Era incomum, ou melhor, fundidos num, invocavam o Senhor. A imagem de Nossa Senhora constituía o centro espiritual das reuniões e como traço vivo da união. Assim rezava a família Martã num clima de união e amor. O amor a Deus e aos irmãos que brotava da mais pura e sincera oração. Este amor era traduzido por palavras ou por simples gestos, como, por exemplo, o cuidado em ornamentar o altar de Nossa Senhora ou de São José, o zelo pelo domingo, o dia do Senhor, que era uma marca profunda na vida do casal, a jornada diária que iniciava com a missa das 5h30, ou ainda as diversas vezes em que Luiz fazia sua adoração noturna. São marcas profundas que podem ser atestadas e testemunhadas na vida de suas filhas. Que nossas famílias possam ser famílias verdadeiramente orantes, como a família Martã, e a partir da vida de oração,
brotem muitos gestos concretos de amor a Deus e aos irmãos. Oração para todos os dias, vamos rezar juntos? Deus de amor eterno, nos cônjuges de Luiz Martã e Zélia Guerrano, nos doastes um dom e exemplo de santidade, vivida no matrimônio, em meio às responsabilidades, provações e dificuldades da vida. Eles conservaram a fé e a esperança, educaram os filhos em um caminho para a santidade, que as intercessões e exemplos deles possam sustentar as famílias na sua vida cristã e ajudar a todos nós a percorrer o verdadeiro caminho da santidade. Senhor, se for da tua vontade, digna de conceder-me a graça que te peço agora por intercessão deles. E pense na graça que você deseja na sua vida espiritual, na sua vida de intimidade com Deus, na sua vida de oração. Talvez você precise resgatar aquilo que nós falamos muito, que era um marco na vida de Luiz e Zélia, que era a Eucaristia diária, a Eucaristia dominical, o zelo, o respeito, o amor pela missa aos domingos. Talvez você precise resgatar isso, ou seja, a sua oração com Deus, o seu terço, a oração do casal junto, enfim, peça a tua graça agora, talvez um reavivar agora da sua oração, da sua intimidade com Deus. E inscrever-nos entre o número dos santos na tua igreja, por Cristo nosso Senhor. Amém. Luiz e Zélia Martã, rogai por nossas famílias. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Eu chego.